Hoje o programa Ideal tem uma convidada especial. Ai, eu tô tão feliz! Andréa Lara tá aqui comigo, ela que é assessora de comunicação da Câmara de Vereadores da nossa cidade de Bento Gonçalves. Também ela tem todo um outro lado que ela vai contar para vocês, claro, da empresa de voz. É muito interessante isso. Seja muito bem-vinda, Andréa. Estou muito feliz contigo aqui comigo no programa Ideal. Ai, estou muito feliz. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz aqui, por estar aqui com você, com os seus ouvintes no programa Ideal, através da Rádio Difusora. É uma satisfação voltar a falar nesses microfones, por onde iniciei minha trajetória em Bento Gonçalves, porque ela vem já de Santa Catarina, onde eu atuava antes. Aí já vamos aproveitar esse teu gancho, quero saber. A tua trajetória, Andréa, pessoal, profissional, como que chegou aqui em Bento, mas antes disso também? Com certeza. Então, na minha família, eu tenho um grande espelho. Eu me refiro ao meu irmão mais velho, que é o Marcelo Lara, ele também é jornalista. Então, desde nova, eu acompanhava muito ele. E aí surgiu, então, aquela paixão pela comunicação. Eu iniciei a minha faculdade em comunicação social, com a habilitação em rádio e TV, na UESC de Joaçaba, em Santa Catarina. Me formei lá, iniciei minha profissão como radialista, jornalista, na Rádio Cultura de Campos Novos, onde atuei por 10 anos. E aí depois eu casei e acabei vindo morar em Bento Gonçalves, onde iniciei aqui em Bento Gonçalves na Rádio Difusora. Trabalhei por 2 anos, onde o Volney Pet ele abriu as portas para mim aqui, toda a equipe da rádio, uma família que eu tenho muito carinho. E depois eu acabei sendo convidada a trabalhar na comunicação da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Que fantástico! Gente, é uma trajetória muito bonita na comunicação. Sim, eu fui bem resumida aí, mas eu vi. Aproveitar bem o tempo, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Isso eu considero que eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora e dedicada e comprometida com meus objetivos. E quando eu tenho um compromisso com alguém, eu honro esses compromissos. Então, assim, tanto no meio do rádio quanto no meio político, eu sempre procurei ser, né, que eu acho que isso é a base de tudo, é ser uma pessoa ética, responsável, empática e aprender a lidar com as pessoas. Porque hoje o nosso mundo, nosso meio, ele está tão carente de empatia. Muito. Que eu percebo, sim, que tendo empatia em todas as relações é o caminho do sucesso. E foi aí que eu consegui me encontrar muito neste meio de assessoramento, sabe? De imaginar o que a pessoa está passando, entender as razões e entender os lados, né? Os lados contrários das situações e poder atender da melhor forma possível. Mas sempre buscando me aperfeiçoar com cursos, mentorias. Então, eu sou uma incansável neste meio de aprendizado. Amei. E, Andréa, tu está falando da empatia e aí passa pelo respeito às diferenças, não é mesmo? Porque neste mundo político tem todos os perfis ali dentro da Câmara de Vereadores, não é mesmo? Sim. E aí, se não houvesse respeito às diferenças, claro, a comunicação fica truncada. Eu imagino o teu trabalho. Sim, é um trabalho assim que a gente requer muito tato. Eu digo assim, você tem que ter muita visão, entender o teu assessorado, entender os objetivos dele. Muitas vezes você não tem isso declarado, mas você tem que ser uma ótima observadora. Você tem que entender o ambiente que você vive. Muitas vezes o assessorado não vai te falar. Você tem que ter a sagacidade de entender apenas no olhar. Então, isso vai muito do dia a dia, de conviver com as pessoas. Então, as relações na política, em qualquer lugar, elas se dão muito em você saber observar o outro. Se colocar no lugar do outro e entender por que ele está agindo daquela forma. Para daí você também saber como se posicionar. É esta maneira que eu trago de aprendizado para mim. Perfeito. O ser boa ouvinte é fantástico, porque no momento que se ouve, que se presta atenção nesses sinais, aí realmente tu vai perceber qual é a necessidade. Claro. E o respeito, primordialmente o respeito. Saber a hora de falar, não só o respeito ao próximo, mas o respeito a si mesmo.
Você não vai se permitir também ouvir ou a certas situações. O teu papel é orientar tecnicamente, dar a sua opinião, mas a palavra final é de quem é o detentor do mandato, quem é o detentor do cargo. Então, assim, o respeito. Muitas vezes as pessoas não entendem por que certas coisas acontecem, mas só quem convive diariamente sabe o porquê. E não há nada de errado nisso. Perfeito, perfeito. Gente, tem tanta coisa para a gente conversar aqui, Andréia. Claro que tem uma curiosidade muito grande em relação à comunicação na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas políticas, políticas partidárias. E aí, como fica essa comunicação, Andréia? Obstáculos, como chegar na população? Então, hoje nós falando de Câmara Municipal de Bento Gonçalves, nós temos um canal de comunicação que é a TV Câmara Bento, que ela transmite todas os atos solenes, sessão solene, sessão ordinária, sessão extraordinária, enfim. E existe o portal Transparência. O nosso portal, ele é premiadíssimo, ele é reconhecido, ele tem o selo de transparência do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, tudo que você precisar encontrar em relação a projetos, a valores gastos, tudo está lá no sistema. Ele atende toda essa transparência. E aí, a população tem acesso a isso. E também através do nosso YouTube, canal no YouTube e Facebook, todas as transmissões que são feitas, elas estão disponíveis lá. Então, as pessoas podem, a qualquer tempo, se não dá no tempo real, ela pode, a qualquer tempo na sua casa, assistir novamente, né? E a comunicação que a gente faz lá é a comunicação institucional. Nós temos que ter todo um cuidado, porque eu sou assessora de comunicação da instituição Câmara de Vereadores. Perfeito. Então, eu não atendo um vereador. Fala. Eu não atendo um vereador específico. Eu tenho que atender a instituição. Existe, sim, um representante legal da Câmara, né, que é o presidente, e sua mesa diretora. Eles têm, digamos assim, estão, digamos assim, na hierarquia, né, acima. Então, a gente atende o que se pede. Existe um respeito e um comando. Existe um comando, um então... norte que será a comunicação. Então, assim, às vezes as pessoas... mas se fosse fulano, não fazia isso. Sempre vai existir esse comentário, mas é só quem vive o dia a dia e entende como funciona e para entender como que são as coisas de fato, né? Claro, porque sem esse norte também vira bagunça, não. Precisa, sim, ter essa voz de comando, esse norte, com certeza. Agora, o trabalhar com... É muito importante essa tua fala, porque tu está trabalhando para a Câmara. É exatamente isso. E aí tem vários perfis. Com certeza, a gente tem uma Câmara pluripartidária. Agora já temos, assim, com essa janela partidária, houve algumas movimentações dos parlamentares que mudaram de sigla, mas ela continua sendo uma Câmara que representa toda ela, é 100% da população. Cada vereador é uma parcela da população. Então, a gente tem que entender que o reflexo da nossa população está na Câmara de Vereadores, nos nossos governantes. Então, a gente tem que respeitar cada um com as suas diferenças, as suas bandeiras, com as suas... Porque eu entendo que ninguém sai de casa querendo fazer o errado, ou querendo fazer algo. Exatamente. Penso, né? Pensamos. Queremos, né, acreditar e eu acredito nisso. Porém, nas circunstâncias do dia a dia, você sabe que a gente vê muito... Eu não estou falando de Bento Gonçalves, não estou falando de Câmara de Bento agora, né? Mas a gente vê que as pessoas... elas julgam, existe um pré-julgamento quando se fala político. Então, assim, tudo que se trata de questões políticas, as pessoas olham já com um olhar de desconfiança. Com o pé atrás. Com o pé atrás. Quando não deveria ser nada disso. Quando a gente tem que semear e torcer que tenham pessoas boas. Existem pessoas boas na política. Claro que sim. Nós conhecemos muitos parlamentares que trabalham e fazem seu trabalho muito bem na comunidade. Às vezes não tem talvez uma transparência, não digo transparência, talvez eles não tenham uma divulgação maior, uma amplitude maior em suas redes sociais, não tenham esse trabalho de divulgação maior. Mas a população sabe. Claro que sim. E a gente não pode medir a política por causa de alguns que realmente são ruins.
Exato. que são, e a gente sabe disso, e respondem processos, tá aí, tem uma série de... E isso a nível nacional e internacional. Nós estamos falando de política partidária, com certeza nós temos profissionais bons e ruins. O que nós precisamos é separar o joio do trigo. Exatamente, o bom e o ruim dessa história. Então, a comunicação nesse momento é essencial. Com certeza, a comunicação ela é fundamental. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer ter uma transparência maior dos seus atos, hoje quem está na política, precisa trabalhar muito bem a sua comunicação pessoal, a sua visibilidade, mas também, além disso, ela precisa estar presente no dia a dia, nas ações, junto à comunidade. Então, ela tem que divulgar também. Ela casa muito bem em todos os aspectos. Até numa empresa, você não divulgar o que você faz, você não é lembrado. Não, é lógico, então, é lógico. É bem... E tu está falando sobre a representatividade na Câmara de Vereadores. Ai, me deu uma coceira agora aqui, Andréia, que eu tenho que falar sobre isso. Gente, nós precisamos de mulheres na Câmara de Vereadores, Andréia. Verdade. No histórico da Câmara de Vereadores, passaram apenas 11 mulheres. Ai, é pouquíssimo. Desde 1948, 11 mulheres ocuparam uma cadeira como vereadora. Temos, assim, várias mulheres que são exemplos, né? E atuaram muito bem. E depois disso, a gente tem uma falta, né, da presença feminina na política, aqui em Bento Gonçalves, e sabendo que temos inúmeras mulheres que são destaque, que são mulheres que teriam perfeitas condições de atuar como vereadoras. E eu acredito, assim, que este ano é um ano que está aí. Agora. É agora para a gente apoiar mulheres, porque o que a gente percebe, né, Elia? Me permita claro, Bia, né? Eu sou a Bia. A gente percebe, assim, que mulher, às vezes, acaba não votando em mulher. Tem. Isso é cultural que tem toda essa questão que nos foi dito que nós somos rivais. Desculpa, gente, isso aí foi lá em 1800, hoje a concorrência é entre homens e mulheres, homens, não importa. Não é uma questão de gênero, é uma questão de ocupar um espaço de poder, certo? Exatamente. Então tá na hora de realmente votar em mulheres, em homens competentes. Exatamente. Não é dizer vote só em mulheres ou vote só em homens. Não. É homens ou mulheres que sejam competentes, que tenham capacidade de atuar e de te representar. E aí tem um gap, aí tem um detalhe que é importante, que as mulheres precisam desta oportunidade para mostrar que são competentes. É verdade. Aí entra a questão, porque os homens já estão no poder já há muitos anos e exercitando esse poder. Nós, mulheres, precisamos exatamente mostrar esta competência, essas habilidades, esse conhecimento. Então, tá aí, gente, oportunidade nessa eleição. Precisamos colocar mulheres na Câmara de Vereadores. Porque a gente vê outras cidades aqui ao redor. Ao redor nosso tem. Caxias nós temos uma mulher presidente da Câmara. Exato. Garibaldi nós temos, se eu não me engano, 4 ou 5 vereadoras. Uma presidente também. E aí nós temos também Porto Alegre, tem várias vereadoras. Mas Veranópolis, tem várias cidades aqui ao redor. Carlos Barbosa. Gente, temos prefeita aqui Prefeita em Santa Teresa. É verdade. Gente, cadê as mulheres de Bento Gonçalves? Eu fico indignada, meu Deus. Vamos se coçar. Claro. Então, sim, nós precisamos preparar essas mulheres para ocuparem estes cargos, claro, com conhecimento. Isso é importante para melhorar, desenvolver as habilidades e os conhecimentos que elas já trazem. E também nós precisamos de homens reforços. De homens, eles por elas. Nós precisamos de homens parceiros conosco. Os homens precisam ter essa parceria realmente com a mulher. Porque é muito visto que porque nós temos hoje na nossa sociedade, se for ver, o homem alfa, mas tem a mulher alfa também. Temos. E as mulheres são muito... nessa liderança, elas atuam muito bem. O homem, ele faz um papel de dar o suporte para a mulher. Mas não quer dizer que ele tenha que fazer tudo por ela, né? Nós temos a perfeita condição de fazer e ir em frente.
Em Bento Gonçalves nós vemos muitas mulheres que se destacam, como a gente já citou aqui, mas talvez falta aquele incentivo e aquela preparação também de outras mulheres para assessorar essas mulheres. Claro, e essa tua fala também é muito importante, Andréia, porque este é o meu papel. Como mentora de mulheres em oratória, em liderança, é o que eu tenho desenvolvido as mulheres para ocuparem esses espaços de poder. Com certeza. Então, aguardem, teremos novidades agora, logo, logo. Oba. É uma imersão, nós estamos aqui preparando para as mulheres não só pré-candidatas, mas também para as mulheres que estão assessorando. Porque precisa, sim, também esse impulso, essa mão na mão, uma mulher segurando a outra. Verdade. Claro. Uma mão não solta a outra. Mas aí eu já trarei logo, logo as novidades. Mas eu quero te perguntar, porque falando sobre isso, a gente entra num medo das mulheres em assumirem esses cargos, até pelas questões do medo da insegurança, claro, do medo das fake news, dos medos de se colocarem. Então, quero te perguntar, Andréia, como que a Câmara, como que tu está desenvolvendo esse trabalho contra todas essas fake news? Qual é o trabalho desenvolvido? Primeiramente, que quando se levanta alguma dúvida, é não deixar essa dúvida no ar. Perfeito. A gente precisa agir rapidamente. Responder. Responder diretamente. Talvez não há necessidade de ser publicamente. Às vezes a gente responde diretamente à pessoa que manifestou o assunto ou que procurou. Quando há necessidade de se fazer publicamente, a gente faz. Mas o que se preserva? Se preserva muito a imagem da instituição. Hoje nós vemos que as redes sociais, ela já foi mais terra de ninguém. Ela já está tendo um outro olhar, um outro cuidado, né? Então, a gente percebe que há uma evolução, mas precisa melhorar muito ainda essa questão das fake news, essas punições e tudo mais. Porém, para atuar em relação a combater as inverdades, é você falando a verdade, com provas, né? E tendo autoridade no que fala. Porque, assim, se eu tenho a verdade, eu não tenho o que temer. Né? Se eu estou com a verdade, eu não tenho o que temer. E hoje, nós temos no Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele é seguidamente auditado, ele existe em órgãos fiscalizadores, estão sempre cuidando. Então, assim, não existe mais aquilo de, tem algo por trás, porque estão... Não, está tudo ali. Está tudo ali, sabe? Então, assim, se teve dúvida, se responde. Ou, às vezes, muitas vezes, certas situações nem se responde, nem vale a pena, sabe? Porque você vê que existem jogos também por trás. Claro, e ainda mais num ano político é muito mais. Então, assim, tem que ter esse filtro. Você tem que filtrar. Então, tem que ter um bom filtro aí. Porque ano de eleição é triste. A gente vê umas barbaridades acontecendo. E Verdade. eu falo isso também, não é só Bento, é em qualquer lugar. Então, é muito importante esse trabalho. E com a inteligência artificial, desculpa, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem as deepfakes, né? Que é possível você utilizar, inclusive, a imagem e a voz da pessoa e distorcer isso. A pessoa, só que, claro, depois que descobre, Depois, é punido, né? O Ministério Público aí é um trabalho com grande. outro processo, claro. Mas, assim, então, é complicado realmente. O que vai contar, eu acredito, neste pleito? É o teu dia a dia, a tua conduta no dia a dia, as pessoas que te conhecem, sabem quem você é. Então, vai contar muito as pessoas que verem algo que não condiz com a verdade do que conhece daquela pessoa, estar também atuando na sua defesa. Perfeito. É bem interessante esses... A gente poderia fazer Meu Deus, aqui vai longe. Mas eu preciso te perguntar sobre a tua empresa. Ai, maravilha! Claro! Nos conta como funciona. Então, Bea, desde 2020... eu tenho uma paixão pela locução há anos, né? Eu já tenho histórico no rádio. Mas desde 2020, quando tivemos a pandemia, eu comecei a fazer, então, uma mentoria, participar de uma mentoria com a Nádia Schwingel, que é maravilhosa, super indico ela, para realmente entender qual é o processo, o mercado de voz publicitária, sabe? Eu queria entender porque eu queria ser uma empresa. Aí eu comecei, então, a fazer todo esse trabalho de mentoria e a treinar muito. Porque, assim, a locução de rádio, o radialista, é uma comunicação.
É verdade. A locução publicitária, o mercado publicitário, ele é totalmente exigente, ele é outra comunicação. Então, ali requer você ter uma boa dicção, não é só uma boa voz, não é só a tua voz ser bonita, não existe mais isso. É você saber fazer uma boa interpretação, a energia correta, a dinâmica correta, a intenção e ter a versatilidade na tua voz. A voz, tanto uma voz padrão, quanto uma voz mais varejo, uma voz mais jovem, uma voz mais madura. Então, tudo isso eu aprendi e hoje eu tenho um home studio próprio. Que lindo! Onde eu atendo todo o Brasil. Também já tenho alguns clientes internacionais. E a gente falando português, tá? Eu não falo inglês. E é possível, sim, você ter a tua voz veiculada em projetos que são do mercado internacional, mas com a voz em português, na nossa língua. Porque a gente tem muito brasileiro fora do Brasil, então é por isso que a gente tem esse espaço. E aí eu trabalho com isso, além de ser mestre de cerimônias também. É verdade, tem esse outro trabalho, claro. E é assim, é um trabalho que eu amo fazer. Está disponível, tem as minhas redes sociais, quem quiser me seguir, @AndreaLaraLocutora. Estou por lá, então, para saber mais um pouquinho do meu trabalho. Ai, amei. Tá, e aí, Andréia, uma mensagem. Para quem está te ouvindo agora, a questão da comunicação. O que essa pessoa pode estar construindo, fazendo algo no dia a dia dela? Na comunicação, quem gosta de comunicar não é só o falar, viu? A comunicação, ela também está na escrita, ela também está na expressão e ela também está nas relações. Então, a pessoa que tiver a comunicação dentro da sua vida como algo que vai abrir horizontes, eu aconselho sempre a estudar isso, a tentar, de alguma forma, desinibir-se e se permitir este mundo, que é um mundo apaixonante que eu recomendo. Amo! Eu também amo muito. Andréia, muito obrigada. Quero te dizer que estamos sempre abertas aqui para te receber, porque sim, a tua fala é essencial na comunicação. Muito obrigada, Agradeço, Andréia. eu que agradeço, espero que tenha contribuído e deixo aquele abraço especial a todos que nos ouvem. Ai, que ótimo, adorei.